Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais um Dois Lados da Moeda, sempre com algum debate importante para a gente colocar assuntos que estão no nosso cotidiano, sempre com dois lados, apresentando para você uma forma de observar melhor o mundo. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia para crianças. Muitas delas não sabem amarrar os sapatos, mas mexem com destreza em celulares, smartphones, tablets. E a gente quer saber se isso é bom. Convidamos aqui no nosso estúdio da Jovem Pan o Ivan Paz, que é formado em jogos digitais, pós-graduado em psicopedagogia e professor e coordenador do Super Gix, que é a primeira escola de programação e robótica para crianças e adolescentes do Brasil. Também o professor Valdemar Setzer, que é professor do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. De antemão, já agradeço os dois por terem participado desse programa. Bom, aliás, eu convido inclusive você de casa que quiser participar, você que inclusive está no smartphone, quem sabe assistindo a gente, pode participar mandando a sua mensagem pelo Facebook e também pelo YouTube. Você consegue interagir conosco mandando perguntas aqui ao longo desse espaço. Bom, até há pouco tempo a gente tinha então esse dilema com os pais de que chegava uma idade de 7, 8 anos, não sabia se dava um celular para o filho, havia uma pressão, entre outros amigos, para fazer essa compra. Hoje, bebês podem ter um tablet à disposição. A questão é, isso é bom? Oferecer essa tecnologia no mundo já tão conectado, tão precocemente, é bom? Eu vou perguntar primeiro para você, Ivan, qual que é a sua opinião? Bom, minha opinião é que depende muito. Não pode acreditar que a tecnologia é algo que você pode soltar na mão de uma criança e ela mesma vai ter maturidade para se adequar e saber como usar essa tecnologia. A tecnologia ela é uma ferramenta e, como toda ferramenta, ela tem que ser usada da forma correta. Mas também não podemos achar que também é só um malefício que só vai trazer problemas, porque com a tecnologia nós conseguimos alcançar vários aspectos da criança. Por exemplo, nós conseguimos controlar um conteúdo que a criança pode aprender, nós podemos construir um fluxo de aprendizado para a criança, então, e principalmente pegando algumas teorias de alguns pedagogos, a gente consegue, vendo as dificuldades da criança, moldar como essa criança vai, as melhores formas de aprender. Ela tem um gosto e alguma dificuldade, a gente adapta esse gosto, essa dificuldade para conseguir desenvolver melhor, para a tecnologia ficar mais fácil, criar um ambiente que permita esse desenvolvimento. Professor, dá para isolar uma criança da tecnologia? Bom, essa é uma outra pergunta. Tá bom. Então vamos continuar com a primeira. A primeira é se é bom se é ou bom se é ou não. mal. Vamos lá. Muito mal. Muito, muito, muito mal. Qualquer tecnologia, mas especialmente os meios eletrônicos, que são televisão, videogame, computador e internet, exigem 4 características fundamentais, capacidades fundamentais para ser bem usados. Primeiro, muito conhecimento. Segundo, muito discernimento. Com esses dois, se pode decidir o que é bom, distinguir o que é bom do que é mal, o que é belo do que é feio, o que é verdadeiro do que é falso. Sem conhecimento e discernimento, a gente não consegue fazer isso. Além desses dois, ainda precisa mais dois, que são muito autoconhecimento, para se saber o que está acontecendo consigo próprio. Será que eu estou usando demais? Será que eu estou usando para alguma coisa que não me traz nenhum benefício? E, em quarto lugar, muito autocontrole, porque não adianta nada a gente saber que não devia estar tanto tempo ali sentado. Não sei se você sabe, uma grande parte do aumento do excesso de peso e obesidade é devido a esses aparelhos, não é? Uma pessoa deitada sem dormir gasta mais energia do que uma pessoa sentada vendo televisão, não é? Porque o cérebro fica inativo e ele consome 20% da nossa energia, quase inativo, certo? Não dá para pensar porque as imagens sucedem muito rapidamente. Então é preciso muito conhecimento, muito discernimento, muito autoconhecimento e muito autocontrole para depois dizer, não, eu vou parar, por exemplo. Criança e adolescente não tem, estão desenvolvendo, principalmente os adolescentes. Criança nem isso, quase. Certo? Né? De modo que eu acho que
esses meios não são adequados para criança e adolescente. Mas eu tenho 2 argumentos absolutamente irrefutáveis, que são os seguintes. Primeiro, que esses meios todos produzem dependência. Quem acorda de manhã e antes de ir ao banheiro vai ver se chegou uma mensagem no celular, no tablet, etc., né? Já está dependente de internet, né? E nas minhas palestras eu faço essa pergunta e sempre há alguém que dá um sorrisinho amarelo. E alguns até levantam a mão, eu sou assim. Então, mais de 10% da população nos Estados Unidos é dependente da internet. Existe um livro só sobre isso, esse aqui, ó, Dependência de Internet. Ele tem 15 artigos científicos, né? É um livro que foi publicado no Brasil e nos Estados Unidos simultaneamente, pela Kimberly Young e o Cristiano Nabuco de Abreu, que coordenava um serviço no Instituto de Psiquiatria lá do HC, aqui na USP, de desintoxicação de internet para crianças, adolescentes, adultos e idosos, velhinhos como eu. Certo? Então, vocês veem que existe esse problema de que esses aparelhos têm um grande perigo de criar dependência, de viciar, todos eles. Né? E a gente vê isso aí. Aqui no elevador, havia 3 pessoas comigo, todos estavam usando o celular. Mas, professor, será que não existe uma dependência porque não houve um diálogo no começo, quando surgiu a tecnologia? Hoje em dia a gente vê dois principais defensores. Uma é que a tecnologia ela realmente é um vilão, a gente pinta de vilão e ela é um problema. E o outro grande problema é que a gente vê que a tecnologia é uma filosofia, um mundo tecnológico, é um mundo ideal, então se uma criança está cercada de tecnologia, ela está no âmbito perfeito. Talvez por não ter tido gerações, a minha geração não teve esse diálogo, pessoas preocupadas em vez de ou vetar a tecnologia ou soltar, como se não tivesse freio, e aí isso criou uma dependência, e não teve uma educação correta de como lidar com a tecnologia, isso gerou a dependência. A minha preocupação é que a gente vê a tecnologia como uma caixa de Pandora, que é o que a gente abre e sai tudo na cara de uma criança, e está errado, ou que a gente vê como um jardim que a gente fecha as portas porque tem abelha. Então a gente não pode encarar as duas formas. É melhor a gente entender a tecnologia, ela faz parte da vida das pessoas, das crianças, elas estão cercadas, mesmo não dentro de casa, elas vão ver pessoas na rua, elas vão ter a curiosidade. Então, se é para ter a curiosidade, se é para ter o primeiro contato, que seja com pessoas que consigam ser responsáveis por esse processo. Um professor, um responsável, a mãe, o pai, qualquer pessoa, ele faz esse processo de forma mais saudável. Se eu veto alguma coisa por uma criança, muito provavelmente, eu falo, isso aqui é proibido. Então, o que pode acontecer? A criança vai querer conhecer e, na hora que conhecer, vai conhecer de uma forma errada. Ela não teve nenhum filtro, não teve nenhum embasamento para aquilo. Então, realmente, ela não tem maturidade. Em contrapartida, se meu filho ele quer jogar um videogame, ele quer acessar a internet, eu for responsável por começar esses passos, dentro de casa eu não ponho jogos violentos. A internet hoje tem vários aplicativos que conseguem controlar o conteúdo que ele acessa, então ele vai ter acesso a só conteúdos que a censura é livre, então não tem nada que pode ser prejudicial. Ele não vai ter curiosidade de usar a tecnologia, porque ele já usa, e ele usa certo. Se eu veto, o primeiro contato com ele pode ser muito ruim e pode encaminhar de uma forma errada. Por quê? Porque foi feito um tabu dentro da minha casa, dentro da minha escola, e o tabu, às vezes, a criança vai mal. Professor, a pergunta foi direta agora. Sim, só que ele tocou exatamente no que eu falei. É preciso ter muito conhecimento e muito discernimento. São as primeiras 2 características, as capacidades que eu falei. Mas então essa geração que está vindo com esse cotidiano muito mais próximo da tecnologia pode ter essa oportunidade de ter uma introdução comedida de um celular, de um smartphone em casa. É possível eu vou isso? dar um exemplo. Muitas pessoas acham que os pais devem sentar junto com as crianças na frente da TV e criticar os programas, ensinar a ver TV. Que absurdo! Porque isso trata a criança como adulto. A criança não devia ser crítica. A criança devia achar que o mundo é uma maravilha, que o mundo é só bom, que o mundo é só belo. Aí ela vai crescer com energia para enfrentar o que é ruim, o que não é, o que é feio, né, o que é falso, mas na idade correta. Esse é um problema fundamental. A idade adequada. Qual que é a idade adequada? Bom,
Em termos do computador, eu fiz muito estudo sobre isso, eu cheguei a uma conclusão que vai parecer uma piada, porque hoje em dia seria uma utopia. 17 anos. Antes dos 17 não deviam, porque eles simplesmente não têm maturidade suficiente. Não adianta, veja... Mas aí o custo-benefício disso depois, que ele vai ter mais dificuldade para... Não vai ter mais dificuldade, Ivan. Procurar emprego, você é jovem, você provavelmente começou a usar computador quando era... Mas a minha geração está usando o computador. Tá? Sim. Só que quando nós éramos crianças, não existia computador. Claro, e eles estão usando. Minha tia tem 93 anos, está usando, uma historiadora famosa, Anita Novinsky, ela está usando o computador, ela edita suas coisas no computador, manda e-mail. Precisa começar quando criança? Não, isso é uma falácia completa. Isto é argumento de vendedor de software e de hardware. Entendeu? Eles acham que a criança tem que começar logo, porque se não começar logo, não vai se adaptar ao mundo moderno. Que besteira! Os computadores estão cada vez mais fáceis de serem usados. Veja, esses celulares aí não tem help. Não. As pessoas aprendem porque lá, enfim, os ícones, as mensagens muito breves, porque não cabe muita coisa, eles já são suficientes para a pessoa descobrir o que é que deve fazer. E se ela não souber, ela pergunta para o netinho, né? E ele vai saber, tá certo? Infelizmente o mundo está deturpado a esse ponto, certo? Os alunos estão sabendo mais do que os professores, isso é uma deturpação completa do respeito que o aluno deveria ter pelo conhecimento do professor. Como eles fuçam muito mais do que os professores, eles sabem muito mais. Mas eu queria concluir aquela que eu tinha começado, eu falei do problema da dependência. O risco de criar dependência é muito grande. Segundo, é o perigo. Existe um livro só sobre isso que eu gostaria de mencionar. Como proteger seus filhos na internet. Veja um resumo dele, uma resenha dele no meu site, certo? Na minha homepage tem um link para essa resenha, só que a minha resenha se chama Como Proteger Seus Filhos da Internet, e não na Internet. E ele fala alguma coisa que o Ivan citou, que existem programas, sistemas que previnem que a criança ou adolescente entra em sites, por exemplo, pornográficos e coisas assim. O próprio Google lançou um buscador, uma versão Só infantil. que você sabe muito bem que isso é muito parcial. É impossível você prevenir completamente. Por exemplo, aparece um novo site, não foi analisado ainda, pronto, acabou. Certo? Em geral, o que se faz a pessoa se inscreve, se cadastra num site que tem uma lista de endereços daqueles que são indesejáveis. E aí um programinha impede que o navegador entre nesse. Mas isso tem suas limitações, certo? E isso é uma das recomendações dele. Mas qual é o principal desse livro? Ele diz que todas as crianças e adolescentes são ingênuos. Não adianta achar que uma criança ou adolescente é super esperto, malicioso, ainda não viveu, não trabalhou, não criou uma família. Como é que ele vai ter o conhecimento suficiente para ter a malícia suficiente para perceber que alguém com quem ele está trocando mensagem instantânea, está fazendo um chat, não é realmente da idade dele, é um predador. Né? Aliás, então vocês veem, isso precisa, você mesmo falou maturidade. Precisa muita maturidade. Infelizmente, eu cheguei a essa idade que hoje em dia é uma piada, com 17 anos. É impossível a gente prevenir um adolescente de usar esses meios. Mas dá para prevenir crianças. E isso dá. É só proibir. E o Ivan diz, não, a gente vai criar curiosidade. Bom, depende do ambiente da casa. É lógico que se os pais veem televisão e dizem que a criança não pode, é a mesma coisa que eles comerem chocolate e dizer, olha, você não pode porque estraga os dentes. Mas o mundo não está cercado hoje, eu não consigo... hoje em dia é muito, muito difícil eu sair na rua e não ter acesso a um celular, não ver alguém mexendo, não ver a televisão. Eu vou num shopping, tem computadores. Então, hoje em dia, é praticamente impossível criar um ambiente estéril desse meio de tecnologia. Eu acho que, de qualquer forma, é que nem você proibir uma criança de assistir televisão. Eu não posso assistir televisão. Ela não vai deixar eu assistir porque ela acha que é errado assistir televisão. Ela não quer tomar a bronca de assistir televisão. Claro. Se eu educá-la, que talvez ensine coisas melhores, que muita televisão faz mal, ela não vai ter medo da minha bronca. Ela não vai compreender, Ivan. Ela não tem capacidade para compreender os malefícios
que esses meios... Mas se a gente mostrar benefícios de outras coisas, por exemplo, eu dou aula de programação e eu consigo conversar com as crianças que, por mais que seja a minha área e seja meu emprego ensinar isso, a importância de saber algo fora do computador. E elas passaram, por exemplo, a deixar de ficar no ambiente puramente YouTube, puramente de diversão, a tentar desenvolver algo. A criatividade, como elas tiveram contato com o lado bom da tecnologia, elas começaram a ter curiosidade para esse lado. Quando elas não tinham filtro nenhum, foi só exposto a tecnologia para elas, ou pior, proibido, e elas tiveram que burlar um sistema, e aí você chega num lugar mais escuro da tecnologia, nesses dois caminhos, as chances do malefício são gigantes. Se eu consigo mostrar o benefício, o lado bom, ele vai querer acessar esse. É o que ele conhece e é por aí que ele vai caminhar. Eu mostrei o caminho, eu não pus um muro. Eu vou colocar agora a pergunta de chat aqui. Peraí, eu tô programa interativo, eu preciso falar aqui do pessoal que tá... Mas eu tô seco para responder o que Tá ele bom, falou. vamos lá. A Nai Cris diz que na escola das filhas a exposição a tablets é a partir dos 2 anos de idade, o que de fato é um absurdo, na opinião dela. Crianças devem brincar. Vocês não acham que estamos empurrecendo nossas crianças e criando jovens lesados? Isso de usar para o que é bom. Bom mesmo é ler livro. E aí tem outro ouvinte aqui perguntando, bom, falar sobre conhecimento e discernimento, a Vilma, que é exatamente essa mudança, e o Laudo Paroni diz que a matemática é uma prova. Existe benefícios em se introduzir a tecnologia a crianças, como oferecendo desafios ou aperfeiçoando em relação à matemática e à lógica. Posso? Eu Não, queria então, comentar por o que gentileza. você Agora falou. vai. Então, por favor. Existem 2 problemas, não é? Um é de que se a gente coloca a criança muito cedo, depois não segura mais. A minha recomendação é que segure o máximo possível. Eu sei que hoje em dia com adolescente é quase impossível, mas em casa é possível. Nós ainda não estamos em 1984 do Orwell, que já passou, mas nós não estamos no estado penetrando totalmente nos lares. A gente pode fazer o que quiser no celular, desde que não maltrate as crianças, certo? E, por exemplo, não ter televisão à disposição da família. Quer ter uma televisão para coisas muito especiais, né? Não deve fazer parte da família, tenha no dormitório, vai lá e veja quando as crianças já estão dormindo, etc. Não pode fazer parte da família, porque se a televisão é a porta aberta para todo o resto, certo? E muito pior é videogame, muito pior... então, existe esse problema não é, da proibição, a gente realmente com criança poder proibir e com adolescente já não pode mais, aí é um grande problema, podemos discutir o que fazer com adolescentes, eu tenho recomendação também. Tá. Agora, a outra coisa que você falou que é muito importante de ser analisada é a questão da programação. Ivan, você estudou computação, você certamente vai concordar comigo que toda a linguagem de programação que é usada para você programar os seus robôs, certo? Tem que usar... Toda a linguagem de programação é uma linguagem formal. Sim, e eu discordo. Mas... Estritamente formal. Mas experimente pegar um endereço que você quer de um site qualquer da internet e errar uma letra. Não, tá erro. E mas... isso mostra como a linguagem é absolutamente formal. Outra coisa, ela é completamente abstrata. Aqueles comandos que... Sim, você pode comandar o movimento do cursor, movimento de alguma coisa do robô, etc. Não adianta, aquele comando em si ele forma uma linguagem formal. E essa linguagem formal, e você sabe que na linguagem formal, por exemplo, existe uma sintaxe estrita, certo? Você não pode, se é go to 10 ou vá para 10, você não pode pôr 10 vá para, certo? Que já não vai funcionar. Mas uma nesse linguagem... ponto, existem algumas plataformas, vendo essa preocupação da tecnologia com a educação, que são plataformas de desenvolvimento, que eles ensinam lógica, aplicam lógica, mas de uma forma mais informal e mais educativa. A própria Google desenvolveu uma plataforma, que é o Blockly, é gratuito, que você consegue desenvolver lógica em crianças e em adultos, não tem limitação, eles falam que é de 3 a 103 anos, então tem exercícios lá difíceis para mim, só que eles saem da formalidade, porque antigamente a gente pensava que alguém que tem que ter lógica e programação é estritamente um programador. Hoje em dia a gente pensou que a lógica em geral, que pode ser desenvolvida com a programação, ela vai trazer benefícios independente se eu for um programador. Existem exemplos disso que eu vi, que crianças que começaram a desenvolver melhor na escola, por quê? Porque elas não tinham uma lógica muito bem desenvolvida, na escola desenvolveram essa lógica. Voltando à pergunta da Vilma, que ela perguntou sobre os tablets, não foi? A Naine. A Naine, perdão.
Eu trabalhei numa escola com um sistema de ensino que ele fazia jogos educacionais para crianças. Ele tinha o uso dos tablets na sala de aula. Eles tinham. Porém, como eu disse, a tecnologia é uma ferramenta, ela não é uma metodologia. Então, cabia ao professor, a aula, a situação, que horas que vão mostrar isso. Por exemplo, uma criança eu lembro que tinha de 4 anos, quando que se mostrava o tablet para ela? Era simples, era uma plataforma muito simples, que a aula era sobre animais. E aí a criança eu não consigo mostrar um tigre aqui para a criança, só que eu consigo eu explicar o que é um tigre, eu explico tudo, e aí ela fala, ó, vejam qual que é o tigre. Ela clica e mostra anatomia, mostra o convívio, um vídeo curto, um áudio dele. A criança, eu fiz uma explicação e através do meio digital, como ferramenta, não como filosofia. Para ilustrar o que acabou de ser Gostaria de passado. comentar. A questão, sim, por favor. Veja, você usou a palavra lógica. Sim. Criança pequena não deve ter lógica, nem criança grande e nem adolescente na pré-adolescência. É um absurdo. Piaget já tinha mostrado isso do ponto. Ele só fez a pesquisa sobre cognição, certo? Sim. Como as crianças adquirem cognição. E ele me disse que a partir dos 12 anos, 13 anos, é que entra naquilo que ele chamou de estágio formal operacional. Sim. Antes disso, não existe esse estágio formal operacional. Normalmente, a criança não deve pensar logicamente. A linguagem delas não é estrita. É uma linguagem que deve ser errada mesmo, gramaticalmente, etc. Isso é o normal da criança. E aí, a partir de que idade ela desenvolve a lógica? A partir dos segundo Piaget, a partir dos 13 anos. 13. Existe Piaget introduziu uma escola desenvolvimentista, quer dizer, ele introduziu essa ideia de que existem estágios de desenvolvimento. Mas existe uma outra escola desenvolvimentista que é a pedagogia Waldorf, não é baseada no que o Rudolf Steiner, o introdutor dessa pedagogia, introduziu. Como, por exemplo, ele introduziu essa ideia dos setênios, de 0 a 7, 7 a 14 e dos 15 aos 21. E todas as escolas Waldorf, e nenhuma usa tecnologia na escola, absolutamente nenhuma. Alguma escola que use computador, como você falou, aos 4 anos, o tablet, etc., para mostrar animais, não pode ser chamado de escola Waldorf. Isso é muito interessante. E existem artigos mostrando estatisticamente que o resultado da escola é extraordinário. Eles só usam no ensino médio, depois dos 14 anos. Mas o Piaget ele também não dizia que a escola ele também tem que sair, a escola tem que deixar de ser um templo alheio à sociedade e ela tem que trazer o que ela propõe ensinar para a realidade da criança? O Piaget ele acreditava nisso, que uns erros na desenvolvimento da criança é que quando elas tinham a educação formal delas, totalmente, o conhecimento não era muito vinculado com o conhecimento, com a vida, com a cultura, se desvinculava da cultura, se desvinculava das práticas, do ambiente. Se hoje em dia nós estamos num ambiente digital, ele está presente na gente. Talvez não é um auxílio para a escola fazer parte, usar desse meio que a criança, de alguma forma ou de outra, vai ter contato ou curiosidade, ou mesmo por forma de restrição, vai ter o conhecimento sobre a escola fazer parte disso? A escola, ela se inserir nesse não, ponto? Não, porque todos esses meios digitais não são apropriados para a criança. Mas o meio tradicional, um tablet Você falou, livre... desenvolve lógica. Não deve desenvolver lógica mas formal a Alicia criança. Fernandes ela discorda disso. A Alicia Fernandes ela cita Piaget, só que ela fala que a lógica, ela não é... O Piaget ele cita a lógica como voltada para a lógica matemática. Aquele desenvolvimento mais coordenado, mais ordenado. A Alicia Fernandes diz que a lógica, na verdade, ela é um princípio de forma de compreensão do mundo. A criança ela passa a ver lógica em tudo. Porque a lógica, se eu encostar numa coisa quente, queima. Isso é lógica. Isso não é lógica matemática. Não é lógica formal, Ivan. Mas quando você ensina uma criança a programar, você está usando estritamente lógica formal. Então, mas eu não ensino a programar. Na verdade, eu não vou digitar lá um printf. Na verdade, Pode continuar. Na verdade, essas plataformas, elas abstraem toda a formalidade, aplicam elementos lúdicos, que aí você pode citar o Winnicott, você pode citar o Piaget, o próprio Vygotsky. Ele pega esses elementos desses pedagogos, o Piaget, na verdade, é um grande feitor disso, ou o próprio Froebel, que é o criador da educação primária. Você pega esses conceitos e aplica no ambiente que, na verdade, eu não foi uma lógica formal, se começa aqui, se termina aqui. E, na verdade, ensina a criança que, por exemplo, não tem problema em errar,
que isso faz parte do desenvolvimento, que ela vale a pena se insistir numa dificuldade. Você está dizendo que você não usa uma linguagem textual, você usa uma linguagem icônica. Ela vai ser formal do mesmo jeito, não tem outro jeito. Mas se a criança vê como uma brincadeira, a própria brincadeira de você está forçando a criança. Por exemplo, você quer apostar como vocês têm alguma maneira de fazer um loop, de fazer uma malha fechada? Certamente você Mas não tem. uma só. A criança ela chega na dela. Tanto faz, qualquer malha é um formalismo de que chega àquele ponto, tem que voltar e Certo. verificar se deve fazer outra vez ou não. Isso é um formalismo. Quando você ensina a programar, você está forçando essa lógica. Mas existe um outro problema muito grave. Sabe qual é o problema? E isso afeta todos os programadores. Quando eles escrevem um programa e o programa não executa aquilo que ele quer, não dá o resultado esperado, não é? O programador entra num estado de excitação intelectual, porque ele tem certeza absoluta, e você tem experiência disso, Sim. certeza absoluta de que ele vai conseguir achar o erro e corrigir. Enquanto ele não corrige, não sossega. Você sabe muito bem que existe programador que não vai comer, não vai dormir, não vai namorar, etc. Fica tão preso, olha, porque ele não consegue fazer o programa funcionar. Por quê? Porque ele tem certeza absoluta que ele acha o erro, enquanto não achar, ele não... Então, mas aí que essa metodologia é certa. Tem uma game designer chamada Jenny McGonigal, que ela fala que a frustração pode ser positiva. Então, o que ela fala, se você não transformar um erro, um fracasso, entre aspas, em algo negativo, a criança não vê, qualquer pessoa, na verdade, não vê problemas em falhar. Então, quando você ludifica até mesmo um fracasso, e o que aqui muitas plataformas fazem, o que muitos ensinos educacionais fazem, eu não transformo, você errou, então você não está certo. Não, você tentou e chegou a isso, e às vezes a resposta é engraçada, muitas crianças gostam de chegar ao erro, entendeu? Eu sei que está errado, vamos ver, eu sei que está errado. Isso fortifica a forma de pensar. Nem tudo que a criança gosta é adequado para ela. Põe 1 quilo de chocolate na frente de uma criança e vê o que acontece. É o que eu disse do acompanhamento. Agora eu vou já entrando na... Debate bom é aquele que o apresentador não fala nada, né? Então é o seguinte, eu vou propor agora a gente encerrar, colocando mais ou menos o que a gente pode tirar de conclusão para a gente tentar passar também alguma informação para você de casa que tem uma criança pequena e tentar administrar isso. A gente entendeu que o Ivan acha que isso pode ser introduzido de uma maneira lúdica e parcimoniosa, com algum tipo de controle de adulto, para que a criança tenha acesso a essa informação sem achar que aquilo é apenas uma diversão e usando isso como uma ferramenta construtiva. O professor acredita que as crianças não têm capacidade ou como administrar isso de maneira... não é adequado para a idade. Adequada para a idade dela. Examina o desenvolvimento da criança. De forma nenhuma. Não, de forma nenhuma. E se tudo der certo até os 17 anos... Isso seria o ideal. Não é? E o que seria o pragmático? Pelo menos adiar o máximo possível. Tá. E eu gostaria de dar uma sugestão para os que estão nos assistindo, que está no livro de Gregory Smith, né, que eu já citei, que é o seguinte: ele recomenda que se faça um contrato com as crianças, no caso da internet. Um contrato com as crianças, em que elas vão assinar, certo? O que pode e o que não pode fazer, e as penalidades se fizer. Por exemplo, se mandar imagem pessoal para algum desconhecido, ou até mesmo conhecido, certo? Enfim, e aí os dois assinaram, os adultos, os responsáveis, os pais e as crianças. Eu achei isso uma ideia fantástica, ele tem até um exemplo no livro. Tá? Só que ele não trata da idade, e esse é o grande problema. A partir de que idade essas coisas são adequadas? Eu acho que antes, eu acho que pelo menos a partir dos 12 anos um contrato desse faz sentido. Antes disso não faz sentido. Como não faz sentido usar todas essas máquinas? Por mais que as crianças gostem, por mais que elas aprendam, certo, alguma coisa... E isso de nenhuma forma vai tolher essa criança de ter algum tipo de facilidade no futuro na hora de administrar essas tecnologias. Não, porque pode adquirir isso muito mais tarde. Não precisa adquirir como criança. Isso é uma falácia total, como eu já falei. Então, eu queria deixar claro que nós precisamos ter em mente de que antigamente se achava, por exemplo, Platão achou que a escrita ia ser um grande problema. Ele era contra a escrita, né? Porque, lógico, as pessoas iriam perder, e estavam perdendo, capacidade de memória. Quando você escreve, você não precisa mais lembrar, como Homero, né? Como a Ilíada de Homero era lembrada inteirinha verbalmente, não é?
Ele tinha toda a razão, mas a gente não pode pegar a humanidade como era antigamente e comparar com hoje. Por exemplo, nunca houve uma máquina como um computador na antiguidade. Sim, nunca. sim, é então a difícil gente fazer tem, e o ser humano mudou. Então nós não podemos usar o que foi usado, foi o exemplo de antigamente, e passar para hoje e dizer, olha, antigamente também achávamos que as crianças estavam perdidas. Não sei. Nós estamos numa outra situação. E eu acho que nós estamos numa situação de conhecer profundamente qual é o desenvolvimento da criança e se chegar, e isso que eu fiz muito estudo sobre isso, e cheguei a essa conclusão. E queria recordar que eu tinha aqueles dois argumentos, a dependência, a criação de dependência. A gente acabou nem abordando direito. A dependência e o perigo, para mim, são argumentos irrefutáveis. Quer dizer, esses dois, nada que cria dependência, vício, ou é perigosa para a criança, pode ser usado por criança e também por adolescente. Então, eu queria deixar essa mensagem. Eu acho que essas coisas têm que ser discutidas, eu gostaria de agradecer imensamente, gostaria de propor ao Ivan que a gente, que a sua empresa faça um debate público, que a gente tenha mais tempo. Sim. E vamos entrar no detalhe, porque essas coisas têm que ser discutidas, não se está discutindo. Não sabe o que se encontra aí? Um monte de gente falando só o oba-oba. É uma maravilha, existe, então vamos usar na escola. Não, tem que ser discutido. Isso tem que ser discutido. O meu único medo são ambas visões batendo no extremo. Ambas visões. Não chegando a um minha consenso. não é extrema, eu vou dizer uma coisa. Eu Mas não sou rápido, professor, a gente está fazendo. eu tenho uma proposta de como usar a televisão na escola. Como? Para ilustração, como você falou, Sim. lembra a ilustração que você tigre. falou do tablet? Usa, só que a minha ilustração leva em conta que a televisão induz um estado de sonolência do telespectador. É fácil, isso foi mostrado cientificamente, mas tudo bem. Então, o que é que tem que fazer? Mostrar um filme, por exemplo, você falou sobre o tigre. Muito bem, mostra um filme sobre o tigre, só que tem que ser uns 3 minutos, 4 minutos. Era 30 segundos. Aí tem que parar, fechar, desligar, discutir, aí voltar atrás, mostrar outra vez aquele trechinho, discutir, etc. Imagina o professor vendo no restaurante uns pais colocando um tablet desse tamanho na frente da criança enquanto eles estão comendo para ter tranquilidade, né? Não, isso eu sou contra. Não, exatamente. isso Quer dizer, nós certamente é uma temos prática condenável. muitos pontos em comum. Assim como ele, acredito que a discussão ela é necessária. Muito Bom, e a gente fez nosso papel aqui, colocando para você os dois lados da moeda. A gente agradece a sua participação e sempre nesse horário tem mais dois lados da moeda aqui nas redes sociais.